Provavelmente muitos contestarão, mas isto é fato. Muitos se falam, alguns elogiam, outros criticam sobre a posição dos Estados Unidos na geopolítica mundial. Alguns, principalmente esses indivíduos aí ligados a esses esquerdopatas, criticam, e outras pessoas ligadas mais à ordem e ao progresso elogiam. Imaginem vocês o que seria do mundo nestas últimas décadas se os Estados Unidos não tivesse o poder bélico, econômico e geopolítico perante o mundo. O que seria do mundo e da história recente se os Estados Unidos não tivessem exercido o papel de protagonismo? Alguns chamam até de polícia do mundo, ou guardião da democracia. Se os Estados Unidos não tivesse esta posição, como que nós estaríamos vivendo hoje em dia? Vocês conseguem imaginar ditadores de nações teocráticas? Nações, por exemplo, Saddam Hussein, nós tivemos uma história recente. Imaginem vocês um indivíduo desse expandindo as suas ideologias pelo mundo afora. Gaddafi, um ditador sanguinário. Imaginem os senhores, um indivíduo desse expandindo o seu poder, as suas depravações, as suas ideologias pelo mundo afora. Imaginem os senhores se a antiga União Soviética tivesse vencido e as suas ideologias comunistas tivessem dominado o mundo. Por exemplo, há uma fala, eu não posso provar, não há uma prova absoluta, em 1959, quando Cuba foi sequestrada pelo comunismo, né, que aconteceu, que para esses idiotas chamam-se de revolução, mas que na verdade não foi uma revolução, foi uma destruição. Cuba era apadrinhada pela União Soviética. Então, há uma fala, há um contexto que eu não posso provar, que muitos dizem que os Estados Unidos, vendo esta ameaça da União Soviética, que já tinha conquistado Cuba, pudesse se expandir por todo o continente americano, como a América Central e a América do Sul. E que os Estados Unidos teria levantado um general em cada nação dessa para blindar a América Latina do comunismo que já tinha chegado em Cuba, para evitar que Cuba, o que aconteceu em Cuba pudesse acontecer nas demais nações da América Latina. Então há uma fala, há muitas pessoas que levantam esse contexto, que os Estados Unidos levantou um general para blindar a América Latina e impedir as influências da União Soviética, senão hoje todo o continente americano, do México até o Uruguai, todos estariam debaixo de um regime comunista como Cuba está até hoje. Então, graças aos Estados Unidos, esta é uma fala que muitos acreditam, eu não estou provando, eu não tenho certeza, mas há uma fala que dizem que os Estados Unidos é um dos idealizadores dos governos militares para proteger a América Latina, senão hoje o Brasil, por exemplo, estaria como Cuba. Estaria muito pior do que está hoje. Ai do mundo
se os Estados Unidos, por exemplo, não tivesse ali no seu policiamento no Oriente Médio para contornar estas situações, esta guerra histórica que essa gente tem. Então, muitas pessoas indagam este posicionamento americano, mas que, na verdade, gostem ou não gostem, os Estados Unidos é importantíssimo para manter a ordem do mundo, porque não pensem os senhores que nestas nações teocráticas e comunistas, esses líderes do lado de lá são pessoas bem intencionadas. Não. Imagine o mundo sendo governado como, por exemplo, por um Saddam Hussein, por um Gaddafi, por um líder da antiga União Soviética. Apesar dos problemas mundiais, o mundo poderia estar muito pior se não fosse a proteção que os Estados Unidos, naturalmente com outras nações aliadas, trabalharam para livrar o mundo destas ditaduras tiranas. E o que acontece hoje em Israel, esse posicionamento dos Estados Unidos em apoiar Israel, é importantíssimo. E olha que eu estou falando de um partido que nós que somos conservadores, nós não apoiamos o Biden. O próprio Partido Democrata Americano, que está na presidência dos Estados Unidos, está apoiando Israel. Ou seja, os Estados Unidos, estando nas mãos de democratas ou republicanos, exerce um papel fundamental para garantir a democracia e uma geopolítica muito melhor, garantindo os direitos de expressão, de liberdade. Imaginem vocês que mesmo estando debaixo de um governo como o Biden, nós temos o poder de fala, o direito de expressão. Isto não nos foi tirado, ao contrário do Brasil, que está debaixo de uma ditadura do judiciário. Aqui, isto não acontece. Então, nestas últimas décadas, os Estados Unidos, não só na área da geopolítica, que nos garantiu o mundo uma proteção contra ditadores tiranos, mas também trouxe ao mundo na área, por exemplo, da ciência, da tecnologia, tudo isso que nós usufruímos é podemos dizer, de uma criação americana. Então, com seus defeitos e acertos, os Estados Unidos é literalmente importantíssimo para a geopolítica mundial, porque, caso contrário, este mundo estaria numa situação devastadora, partindo ou dos comunistas ou desses ditadores de nações teocráticas. Os Estados Unidos, com aliados como a Inglaterra, é literalmente o que nós devemos aplaudir e agradecer por termos chegado até aqui de uma forma muito melhor. Talvez estaríamos num mundo muito pior se não fosse o protagonismo dos Estados Unidos para garantir a democracia do mundo.